Boa noite a todos. Nós trouxemos hoje a reflexão, o tema A Alegria de Viver. Nós vamos ler uma passagem, não é bem uma passagem, uma primeira epístola de Paulo aos Filipenses. Diz Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecida de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Essa foi a primeira epístola de Paulo aos Filipenses, como dissemos. E imagine os senhores, se a gente vivendo o mundo atual, o mundo com a circunstância que a gente vê, o mundo em que está preponderando o egoísmo, a vaidade humana, o mundo em que as pessoas estão preocupadas consigo mesmas, as pessoas estão voltadas apenas para o seu bem-estar, para o seu objetivo da sua melhora. Um mundo em que os grandes, os poderosos, os governadores do mundo estão em conflito com o seu próprio interior, com a sua própria alma. Estão criando desafios além das suas possibilidades. Se nós analisarmos a história do mundo, há quanto tempo não se tem uma guerra, uma grande guerra? E nós estamos vendo aí, dia a dia, uma disputa acirrada de poder, de orgulho, de vaidade. As portas aí eclodindo praticamente uma terceira guerra. Não digo que o Antônio falou que vai acontecer. Isso é decisão do homem. Né? Imagina os senhores, então, como diríamos, a gente analisando o estado atual do mundo, o estado de conflito que se exterioriza, e somado a esses problemas, os problemas das nossas necessidades, aqueles que nós falamos sempre, dos nossos comprometimentos, das encarnações pregressas, que arrastamos até os dias de hoje, pelas necessidades de enfrentar o desafio, seja no âmbito familiar, com um parente difícil, um filho problemático, que se entrega muitas vezes à drogadição, o pai, a mãe conflituoso com o filho. Junta-se a todos esses problemas, mais esses e mais as enfermidades que muitas vezes estamos suscetíveis. Enfermidades essas, muitas vezes, penosas para o corpo físico, de grande sofrimento. Né? Às vezes a pessoa está sentada aqui numa plateia, a gente não sabe, mas está lá sua mãezinha, seu pai, seu filho acamado,
E aqui ela vem buscar uma alternativa de consolo, de conforto. Então, imagine os senhores, então, como dizíamos, o mundo desse, na situação que está, e aí nós podemos imaginar um Paulo de Tarso vivendo a mesma época que nós, do outro lado do mundo, ou em algum canto do mundo, e nos escreve uma carta nos oferecendo ânimo, mas dessa forma, como ele coloca. Coloquei a situação do mundo atual para lembrar aos senhores que essa situação atual é de todos os momentos da história da humanidade. Em todos os momentos, as criaturas que transitaram aqui experimentaram isso. Então, nós recebemos a carta do Paulo. Acabamos de receber, fresquinha aqui, nós vamos ler algumas situações que ele coloca, nos pedindo ânimo, coragem, determinação, pedindo-nos que a gente faça as nossas súplicas a Deus e Ele coloque a Ele as nossas julgativas e aguarde, né? De guardar isso em nossos pensamentos, na nossa fé preservada, que a gente acredite na melhora das coisas. Alguns dos senhores vão entender, vão falar assim, talvez tenha vida confortável, não tenha tantos problemas, então, assim, eu sou beneficiado, graças a Deus, tudo que eu peço, eu recebo, tudo que eu quero, eu tenho, tudo que eu consegue ter um pouco de harmonia, consegue ter. Em outras situações, a pessoa vai chegar e falar, de que Deus é esse que esse Paulo está se referindo? Vou colocar uma situação para os senhores. Imaginem, e é um caso comum, vocês já ouviram muitas vezes esse fato na vida de vocês. Aí caiu um avião lá no Atlântico, foram 150 pessoas que estavam na nave que desencarnaram. E todo esse fato, toda vez que cai um avião, por incrível que pareça, sempre tem uma, duas, três pessoas que deveriam estar naquela nave e por algum motivo não estavam. Muito comum, né? Vocês já viram muito disso. E aí a mídia dá uma ênfase danada em relação a isso. Vai lá entrevistar as pessoas. Puxa, você era... o que aconteceu? Eu fiquei preso no trânsito, estava em um engarrafamento, eu não consegui chegar, perdi o avião. E ao que você atribui isso? A isso. A mídia quer saber, quer explorar o que aquela criatura sente, por ele se sentir, ou por nós observarmos ele um privilegiado. Sorte seria? Então a mídia quer saber, quer estar dele. Eu me sinto muito feliz, muito agraciado e tal, e consegue arrancar dele o seguinte: foi Deus que me ajudou nisso. Deus que possibilitou que eu tivesse ficado preso no engarrafamento, tivesse perdido a hora, tivesse ocorrido o problema que fosse. Mas foi Deus que conseguiu arquitetar aquilo para que ele pudesse se salvar. Ok? Então é a gratidão a Deus que ele revela. Do outro lado do aparelho está aquela mãe que está sofrendo porque o seu filho estava naquele avião. E ela, naturalmente, ela vai se perguntar: de que Deus esse cara está falando? Deus que privilegia as pessoas? Deus que salva a um em detrimento a outros? Por que ele não ajudou o meu filho?
Por que ele não socorreu ou não insuflou a mesma ideia ou causou o mesmo prejuízo de percurso que ele atrasasse para chegar àquele voo? Então notem que o fator relevante das situações que nos acontecem é próprio de cada um. A sensação e aquilo que nós vamos preservar, que nós vamos guardar, é próprio de cada um. Só que Paulo, ele não especifica, olha, esse aqui é para aqueles que tiveram benefício com Deus. Aqueles outros que não tiveram a mesma. Não, ele fala para todos. Colocamos uma situação. Só que nós estamos vivendo um momento na história da humanidade em que nos parece que tudo está pior. Tudo está caminhando para a derrota, para o mal. Há alguém que pensa diferente aqui, que acha que as coisas não estão caminhando tão bem, que está muita coisa ruim? Quem acha que está bem aqui as coisas? Alguém? Gente, eu estou perguntando mesmo. Não costumo, mas eu estou perguntando. Nos parece realmente que a coisa está ruim. Nos parece. Imaginem vocês. Não está. Não, claro que não. Imaginem vocês que quando Allan Kardec começou a fazer a reflexão, a análise de todas aquelas questões que ele indagava ao Espírito de Verdade e todas as informações que eram trazidas, e ele percebeu exatamente isso, que aquele momento era um momento difícil, né? Então a gente vai percebendo que cada momento da história tem o seu momento difícil. E ele fez a seguinte pergunta ao Espírito de Verdade: por que quanto mais caminha a humanidade, mais nós temos a sensação de que o mal está predominando, que tudo está caminhando e favorecendo ao mal do que ao bem? Por que isso acontece? Ele queria saber do Espírito de Verdade. Por que parece que a coisa sempre está caminhando para pior e parece que não vai ter jeito, em outras palavras? E o Espírito de Verdade responde a Allan Kardec: porque é necessário que o mal chegue ao seu extremo para que o bem possa se sobressair e possa despertar nas criaturas o interesse de alcançá-lo. Todos perceberam a resposta? É preciso que o mal chegue ao seu extremo para que haja o interesse do bem, para que as pessoas sejam insufladas a ir conquistá-lo, a ir buscá-lo. É exatamente isso. Só que o que não esclarece nesse momento da pergunta, qual é esse extremo do mal, ou aonde vai chegar o extremo do mal. Mas numa outra pergunta, salvo se esteja enganado na questão 1004, o Allan Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: qual o limite que o mal vai predominar sobre o bem? E aí o Espírito de Verdade responde: o mal vai predominar o bem até que os vossos espíritos busquem e tentem alcançar a perfeição.
nos deu uma grande responsabilidade a cada um de nós. Então, quando a gente escuta Paulo de Tarso, ou lê, no caso, Paulo de Tarso fazendo essas colocações, a visão dele vai muito mais adiante. Porquanto, essa questão da alegria de viver, como ele começa ali, alegrai-vos sempre, ela traz implícita o ânimo, a coragem, a determinação que cada um de nós tem para continuar sobrepondo as suas dificuldades, sem esquecer da necessidade de burilar o bem em nós. Ou seja, se alguém nos faz o mal, nós não vamos repassar o mal porque aquele nos fez o mal. Nós vamos entender esse mal como uma necessidade nossa e nesse desafio, vamos fazer o quê? Encontrar o motivo, a razão para entender e aceitar que aquilo é mal, mas repudiar ao mesmo tempo, fazendo o burilamento interior para que a gente nunca faça aquilo que recebemos. No mecanismo da evolução, do processo, a lei de Deus, ela é exatamente para isso. Exatamente para isso. Ela não pune. Não há castigo, nos fala a doutrina espírita. Lá no capítulo 4 do Céu e Inferno, nós vamos encontrar lá que tudo aquilo, todo o mal que nós fazemos, todo o mal que nós dispensamos ao nosso semelhante, será passível de, entre aspas, punição. Que essa punição vai ser designada pela nossa consciência. Quando nós avaliarmos aquilo que fizemos para o nosso semelhante. Quando avaliarmos que aquilo que fizemos é errado. E quando avaliarmos a dimensão do sofrimento que causamos. À medida que nós começamos a entender esse processo, nós vamos perceber que aquilo que estamos recebendo hoje é a medida que nós calculamos do sofrimento que causamos. Então, não adianta só a gente pensar que a gente está passando por experimentos de sofrimentos, porque fizemos sofrer lá atrás, se hoje não tentamos fazer o caminho certo, colocando mais comprometimento adiante. Isso é um alerta para nós. Se nós estamos indo mal, é porque ainda estamos mal. Faz sentido? Né? A partir do momento que nós não estamos recebendo tanto mal assim, é porque já começamos a ter algo de merecimento que vai nos possibilitar, vai nos favorecer a entender e assimilar os mecanismos da lei. Paulo de Tarso vê isso com uma grandeza e com uma propriedade de ver o futuro. Então, a doutrina espírita vem na forma do Consolador Prometido para mostrar com clareza o mecanismo da lei e as alternativas que temos para alcançar esse progresso. Nós falamos o Consolador Prometido porque, se todos pegarem o Evangelho de Jesus, vão ver lá que em determinado momento, quando Jesus preparava-se para deixar o plano terreno,
reúne seus apóstolos e avisa, e tem aquela lamentação lá, Pedro falando, porque não acontecerá e tal, fica conosco, e ele fala que chegará o momento em que ele enviará o Consolador prometido, o Paráclito, o advogado, que irá interceder por vossas causas, e vai trazer a vocês tudo aquilo que ele não pudera falar naquele momento, vai relembrar aquilo que ele falou e vai falar outras coisas que naquele momento não era apropriado a ser informado. Por questões intelectuais, questões de aceitações, questões morais. Então teria que vir no momento certo, trazendo os valores certos, para ele não se perder ao longo do tempo da humanidade. Algumas religiões se ofenderam com isso, pela doutrina espírita, ter, entre aspas, se colocado como Consolador prometido. Na religião católica, por exemplo, apenas uma constatação, não é nenhuma censura, ok? Ela coloca que o Consolador prometido é a sua religião, porque ela analisa, ela visualiza apenas o momento do Pentecoste, que aconteceu 4, 5 dias depois que Jesus partiu. Numa reunião em que estão os apóstolos lá e há um fenômeno de xenografia, que é falar em vários idiomas e as pessoas escutarem em vários idiomas. E nesse momento, que fazia tão pouco tempo, a gente se pergunta, Jesus falou que viria recordar aquilo que ele havia ensinado e falar algumas coisas que ele não poderia naquele momento. Fica a pergunta, 4, 5 dias depois que ele partiu, mudou alguma coisa? Né? Então, o Espiritismo, ele vem, a doutrina espírita vem quase 2 milênios depois, quase 2 milênios, 1857. Né? No momento em que o berço cultural do mundo era na Europa, mais especificamente na França, onde estavam encarnados os grandes espíritos, os espíritos de escola, os espíritos inteligentes, os espíritos de valores morais estavam ali. Aquele momento era um momento oportuno, né, que o berço cultural acabava de passar transitava pelo iluminismo, e era necessário aproveitar aquele momento oportuno para que a divulgação desses valores que Jesus queria disseminar a cada um de nós era o momento ideal, o solo ideal para fazer o plantio, esse plantio. Mas por questões de vaidade, de orgulho de algumas criaturas envolvidas no processo, o mecanismo retardou, não falhou, apenas retardou para se alcançar os dias de hoje. Mas hoje a doutrina espírita é a doutrina que mais revelação, mais esclarecimento traz à humanidade. E quando a gente busca estudar, busca conhecer os princípios básicos da doutrina espírita, nós vamos perceber que dentro do Evangelho de Jesus, aquelas citações, aquelas colocações que Jesus fazia com clareza, mostram o que? A lucidez com que os seus apóstolos, os seus seguidores, como era Paulo de Tarso não foi necessariamente um apóstolo direto de Jesus, foi posterior, mas dessas pessoas
que usaram a inteligência a benefício do bem. Nós vivemos um momento que Allan Kardec experimentou isso naquela época. Existia um grande avanço intelectual, mas um acanhado desenvolvimento moral. E hoje parece que há uma reversão total. Nenhum valor moral, somente o valor intelectual preponderando sobre as criaturas. Porque elas usam a inteligência com astúcia, não com amor, como Jesus orientou. Então, é preciso o quê? Reverter esse processo, esse mecanismo. É preciso que se quebre esse hiato que criou, esse vazio que criou entre os valores intelectuais e os valores morais. É preciso que se use a inteligência para argumentar contra si mesmo, como nos ensina Santo Agostinho. Fazer um questionamento íntimo. O que eu faço com a minha inteligência? Aonde eu estou ajudando? Aonde ela está servindo? Aonde ela está auxiliando a humanidade para que ela possa sorrir mais e sofrer menos, mesmo com as suas angústias, com as suas dores? Porquanto, pior que passar pelas provações, pelas experiências dolorosas, é a falta de companheirismo ou de alguém que te dê a mão. Alguém que te sustente, que te fale, confie, apoie em mim, vem. Vamos caminhar juntos. Que ela confie em mim. Eu conheço o caminho. Eu sei como é que é. Falta isso. Mas ao invés disso, o homem usa a inteligência desprovida de amor para se beneficiar sobre o seu semelhante. E olhem, palavras de um homem que um dia foi assim. Paulo era um homem inteligentíssimo. Ele não estava preocupado, como dizia lá na época do seu governo. Os romanos tomavam conta de tudo. Eles não estavam preocupados em ser bonzinhos com ninguém. Eles, se tivesse que matar, ele matava. Se tivesse que se beneficiar sobre o semelhante, tranquilamente, sem problema nenhum. Mas foi aquilo que o Espírito de verdade fala quando ele pergunta sobre a preponderância do mal sobre o bem. Que os maus são audaciosos. Falta ao bem essa audácia. Paulo, ele optou por essa audácia, ele foi audacioso. Ele brincou com a sua inteligência. Falou, não, eu vou, o caminho é esse. E as pessoas que andavam com ele, que lhe serviram, olhavam para ele e falavam assim, ele enlouqueceu. Mal sabiam eles que ele estava mais consciente do que nunca. Então, quando a gente analisa de bate-pronto assim, uma mensagem dessa, a gente vai analisar. Ele está brincando com nossas vidas, com os nossos valores íntimos, com os nossos sofrimentos, com as nossas angústias, falando para sorrir, acreditar, porque tudo é puro, tudo é verdadeiro, tudo é...
quando a gente toma conhecimento dessa propriedade, da propriedade que temos de criar o nosso destino, ser o autor da modificação, quando a gente tem audácia, quando a gente tem coragem, da modificação do caminho a seguir. E a humanidade vai precisar sim. Em todos os momentos, de todos os momentos da história da humanidade, esse é o momento preponderante. Algumas pessoas estavam preocupadas, até na época, vocês devem lembrar disso, teve aquele livro, Não É em 2012, e aí o Chico Xavier trouxe o esclarecimento, né, de onde surgiu isso e qual era o caminho correto. E ali ele falava o seguinte, que Jesus, uma segunda vez, esteve muito próximo da Terra, que foi em 1969, e ali ele observou, porque ali o homem predominava com a sua inteligência, estigmatizada para o mal, e era preciso que mudasse o comportamento do homem. Então, ele deu um ultimato de 50 anos para que o homem mudasse o seu comportamento. E caso viesse a alcançar uma terceira guerra mundial, seria desastroso para o nosso planeta. Nós estamos, a muito custo, se arrastando para chegar em 2019, quando completa 50 anos. Com muito custo. Nós estamos vendo aí que a inteligência do homem está sobrepondo a qualquer valor moral. Ele não está preocupado com o que a humanidade vai sentir, ou vai passar, ou vai experimentar, ou o que a Terra vai... Não. Acima de tudo está o orgulho, a vaidade preponderando. Independente disso, que se aconteça ou não, mudanças vão acontecer. Porque quando se fala de transição planetária, a pessoa acha que o planeta vai transitar para algum lugar, ou vai mudar sozinho. O planeta não vai fazer absolutamente nada. O planeta vai continuar como está, salvo os seus habitantes queiram fazê-la mudar. Porque nós, espíritos, que experimentamos um corpo de carne, temos a propriedade de fazer purificar essa matéria gradativamente nos ciclos reencarnatórios. Mas à medida que nós melhoramos como espíritos, quando nós contraímos valores aos espíritos. Porque quanto mais evoluído é o espírito, melhor é a matéria para servi-lo numa reencarnação. Então, alguns espíritos que alcançaram uma evolução tão grande, reencarnando no nosso planeta, que foram dispensados de reencarnar no nosso planeta. Por quê? Porque a matéria daqui já é incompatível com o seu patamar de evolução. Vocês devem ter lido esse, com certeza todo mundo ficou sabendo que foi Bezerra de Menezes, que quando completou 50 anos de desencarnado, teve o convite de Maria para ir para moradas mais elevadas. E ele escolheu ficar servindo ao nosso planeta, porque muitos espíritos ainda necessitavam de ajuda no processo da evolução. Ele poderia, ele alcançou esse merecimento, poderia reencarnar com uma matéria mais tênue, mais sensível, mais sutil, que traria menos problemas
né, de contraste, de choque, de necessidades ao espírito. Então, a transição planetária só vai ocorrer quando nós despertarmos para esse processo de evolução, para esse mecanismo. Quando se fala que podemos fazer isso com alegria, é com entusiasmo de querer isso, de olhar adiante, conseguir enxergar que isso pode ser melhor, pode ser uma morada melhor. Não para mim, para todos, em benefício de todos. Há aqueles que se entregam a isso e aqueles que só ficam esperando o fruto para colher. O alimento é precário. Alimenta-se uma vez. Então, muitas vezes a pessoa fica mudando de religião. Sai da igreja, da religião católica, onde tinha a missa e a hóstia. Vem para o espiritismo, onde tem a reunião espírita e o passe. Não mudou nada. É preciso mais. A vida requer mais de nós. Né? Então, esse entusiasmo de que Paulo fala, de que Paulo faz a observação a nós todos, que com esse entusiasmo, com essa alegria de querer abraçar essa causa, de querer entender e vivenciar isso, e experimentar isso, isso vai se tornar importante para nós. Alheio a qualquer sofrimento, a qualquer situação que a gente possa experimentar. Paulo foi o autor da seguinte frase: em tudo dai graças, porquanto tudo coopera para o nosso bem. Não importa aquilo que a gente experimente, tudo isso que a gente experimenta está cooperando para o nosso bem, desde que saibamos aceitar. Eu vou pedir licença para ler e finalizar com o texto novamente. Primeira epístola de Paulo aos Filipenses. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Além disso, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar vossos pensamentos. O que aprendeste, recebestes, ouvistes e observastes em mim, isto praticai, e o Deus da paz estará convosco. Tenho certeza que agora soou diferente para todos nós. Não é uma exigência, é um convite. Está aberto a todos nós. Muita paz em Jesus.